Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um estudo, né, de mais 2 capítulos dessa obra tão querida de Paulo e Estevão, do Emmanuel, Psicografia do Chico. E hoje 2 capítulos em que a gente vai ouvir muito a fala do Estevão, né? O Estevão soltando aí o seu verbo fluente, nos apresentando grandes lições, nos revelando a doutrina do Cristo em sua fonte, lá na sua origem, como ela começou a ser propagada, a ser divulgada. Então, são 2 capítulos muito ricos nesses detalhes, né, da fala do Estevão, nos contando como ele começou a pregação do Evangelho do Cristo. E vamos lá, né? Vou passar para a Michel. Boa noite, né, Michel? Para que a gente continue, Michel vai fazer a nossa prece inicial, como sempre, e depois eu volto com o capítulo 5, né, as pregações de Estevão. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Gilmara. Então, vamos lá, uma prece breve, certo? Neste momento, vamos acerenar nossos corações para podermos estudar mais uma vez esta obra que é tão importante para a nossa alma imortal. Que possamos ouvir bem, entender bem sobre o que Estevão fala neste capítulo, nestes 2 capítulos. São ensinamentos muito importantes. Mas, principalmente, devemos, então, entender que muito desses ensinamentos nós já conhecemos. O que nos falta ainda é coragem para colocar em prática. Que possamos pedir ao nosso anjo guardião, nossa família espiritual, a Jesus também, que nos auxilie, nos apoie e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Você. Assim seja. Vamos lá. Vamos lá, então, dar início ao capítulo, né? Ao primeiro capítulo de hoje, a pregação de Estevão. Então, nesse capítulo, Emmanuel começa falando da ida, né, do Estevão, do Saulo, né, com o Sadoc, lá para ouvir a pregação, para ir lá visitar aquela igreja, né? E eles decidem investigar de perto aquelas atividades, né? A gente rememorando, Sadoc falou da cura de um parente dele que teria sido feita por Estevão, e eles vão lá investigar, né, o que faziam aqueles homens, quais eram as atividades desenvolvidas por aqueles homens do caminho. E eles chegam lá, a primeira impressão que eles têm, assim, poxa, uma igreja humilde, né, um grande galpão, sem imagens, sem ornamentos, tudo muito simples na visão dos doutores da lei. Eles acostumados com aqueles templos, né, cheio de ouro, cheio de riqueza, o que eles frequentavam, e chega lá, percebe que é tudo muito simples. Né? Pedro, Tiago e João se mostram surpresos com a visita dele, né? O que 2 homens da lei, 2 homens importantes estão fazendo aqui, né? E aí acolhe muito bem eles, sentam eles bem confortavelmente e continua, né? Saulo, ele na época ele já era conhecido, né? Havia se popularizado na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das escrituras. Então ele entendia muito das escrituras. E isso gerava uma expectativa em todo mundo, né? Porque ele, além de falar bem, ele conhecia muito bem os textos, as escrituras, os textos do Antigo Testamento. E indo para ali, gerou aquela expectativa, o que seria o que ia acontecer. Por outro lado, o Estevão também já estava bem conhecido, né, em relação às suas oratórias, em relação aos seus milagres. Então, quem estava ali já sabia que o clima não era igual ao das outras reuniões, por conta da presença não só do Saulo, como de outras pessoas que também estavam ali pela primeira vez, que, digamos assim, estavam indo em companhia do Saulo, e justamente pretendendo ver qual o posicionamento dele, o que ele iria fazer ali, o que sairia daquela reunião. Né? E Saulo começa a avaliar aquelas pessoas que estavam ali, vendo crianças sujas, os velhos doentes, os pobres, sem nenhuma instrução, e o primeiro pensamento que vem lá na cabeça dele é que eles não representavam nenhum problema para a lei de Israel. Né? E assim, ele até demonstrava certa repugnância, ele não queria ficar olhando, encarando aquelas pessoas com feridas, né, expostas, então aquilo chocava ele, porque ele não estava acostumado a ver essas cenas.
E como eu já falei, no recinto também estavam várias pessoas que acompanhavam a palavra de interpretação, como Saulo interpretava os textos de Moisés na sinagoga dos Cilícios, e outras que seguiam de perto suas atividades no Sinédrio. Então, ele foi assim, as pessoas que seguiam ele foi lá ver também o comportamento dele, né? E esses amigos também estavam ali pela primeira vez. E aí eles estavam ansiosos para que ele pudesse se destacar, para ver, né? Que eles queriam também ali ser vistos de alguma forma, para que Saulo, como era importante, também de alguma forma percebesse ele, sobrasse algum cargo, alguma coisa. Então, tudo muito cheio de interesse, né? Eram os fariseus que estavam ali. Então, sempre muito interessados na aparência e não no conteúdo do que era ensinado. E Saulo sabia que eles estavam ali para apoiar ele na decisão que ele tivesse que tomar. Né? E aí, dentro desses pensamentos de Saulo, de todas essas pessoas que estavam lá, aparece um jovem, né, como Emmanuel descreve, magro e pálido, adentra, né, ao lado de Pedro e João, e aí quando ele começa a falar, as pessoas começam a sussurrar, Estevão, Estevão, e Estevão, para eles, né, representava o desdobramento do amor do Cristo que partiu. Então, olha só o que o Estevão, a figura que o Estevão já representava, né? O desdobramento do amor do Cristo. Então, era como se ele estivesse realmente continuando as pregações de Jesus, como se ele estivesse continuando o trabalho de Jesus. Então, olha só a importância que ele ganhou dentro daquela população mais pobre, que era também a população que seguia Jesus, né? Era o povo que estava cercando Jesus na época que Jesus estava aqui há alguns anos atrás, fazendo referência à data da nossa história, né? Então, Estevão, ele faz uma prece e lê um trecho do texto de Mateus e começa a sua pregação. Uma linda pregação, como eu já falei aqui, cheia de ensinamentos, cheia de reflexões para a gente, né, para que a gente possa refletir, reflexões que o Saulo não conseguiu fazer na época, que ele não conseguia entender, e uma das coisas que já me chamaram a atenção é essa dificuldade que a gente tem de aceitar o novo, né? E de se apegar às coisas antigas que a gente conhece. Então, o Saulo, ele queria defender com unhas e dentes, também com uma pitadinha de vaidade, né? O que ele conhecia, o que ele acreditava que era o correto. Então, ele estava ali para defender isso e não abria a mente para aquelas coisas que o Estevão estava falando. O Emmanuel chega a dizer que ele até entendia, de certa forma, o conteúdo daqueles textos, né? Que ele via a beleza daqueles textos e a real aplicação, digamos assim, daqueles textos, mas ele não aceitava. Né? E aí a gente, né? Como é que a gente, como o Michel falou na nossa prece inicial, né? Muitas coisas a gente já conhece, ali a doutrina, a Boa Nova estava sendo apresentada, a gente já foi apresentado a Boa Nova, mas o que falta é a gente colocar em prática. E por que será que é tão difícil a gente colocar em prática, né? Por que será que a gente não consegue? Justamente por a gente ainda estar apegado, digamos assim, ao Velho Testamento, a outras coisas, ao nosso homem velho. Então, a mesma dificuldade inicial que o Saulo teve, né? Que o Paulo teve, ele não conseguia, apesar de ver a beleza, ele não conseguia aceitar aquilo. E pelo contrário, né? Como eu disse, com a pitadinha lá da vaidade, ele ainda queria impor essa verdade dele, né? Para aquelas pessoas que estavam enxergando além, que estavam vendo além e que estavam praticando, né? Não era só ver, era praticar o que o Cristo ensinou. E é lindo, eu digo lindo porque eu não encontro palavra que possa definir melhor como é a entrega de Estevão àquilo que realmente ele pratica, não é nem o que ele acredita, né? Porque não é só acreditar, vai para o praticar, né? Uma fala dele que eu trouxe aqui, eu separei alguns trechos do depoimento, não dá para a gente ler tudo, né? Apesar de aconselhar vocês que estão aí a lerem, acredito que vocês também estão lendo, né? De tamanha beleza, de tamanha profundidade as palavras dele, mas trechos que demonstram
o quanto era a entrega dele a essa causa que ele abraçou e que ele estava divulgando. Então, um dos trechos que eu considero assim bem, Michel, cada um enxerga de uma forma, né? Michel pode ter gostado desse, mas de outros também, e no resumo todos são importantes, né? Ele diz: a lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Muitos da nossa raça han esperado um príncipe dominador. Era isso que eles esperavam, que o ladrão, o Barrabás, né, queria, na época, também era ir lá pela espada. Né? Então, ele diz, muitos esperavam um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, que era o primeiro mandamento de Moisés. Quando recorda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros, como ele próprio nos amou. Né? Então, Cristo veio, a população esperava alguém que lutasse, alguém que fosse lá e guerreasse com os romanos, e vem um homem pregando o amor, né? Pregando a paz, pregando o amor a Deus acima de todas as coisas, e o amor ao próximo como a nós mesmos, né? Os dois maiores mandamentos ele veio trazer. E ao contrário até do que o Saulo alega, que ele estava indo contra a lei de Moisés, e a todo tempo o Estevão ele diz, não, eu não estou indo de encontro à lei de Moisés. Jesus veio confirmar a lei de Moisés e ir mais além, e dar um passo a mais, e um grande passo importante, que é trazer o amor. Né? E a gente já hoje entende que aqueles outros mandamentos eram necessários para aquela época, até para conter a população que não tinha ainda condições nenhuma de entender que amor era esse. Então, é tanto que o Estevão fala o tempo todo nesse amor e ninguém entende que amor é esse. Ninguém consegue compreender porque está nascendo essa demonstração de amor, esse ato de entregar a própria vida por amor, que eles não entendiam. Eles achavam que era covardia. Eles diziam que é uma das perguntas que o Saulo faz. E que enviado é esse, que Messias é esse que não consegue se salvar? E aí o Estevão dá uma resposta que ele fica completamente sem jeito, né? E cria uma raiva, um ranço ainda maior do Estevão. Então, é muito lindo esse diálogo também que eles têm, né? Então, ele descreve as angústias do povo de Israel, né? Que esperava um Messias, e aí ele diz que esse Messias chegou, né? Que ele diz que Moisés foi a porta e o Cristo é a chave. Né? Moisés foi a porta, o Cristo é a chave para que a gente consiga entender, para que a gente consiga penetrar no reino de Deus. E aí relembra as escrituras, mais uma vez, do profeta Isaías, como ele já disse que ele tinha uma preferência, né, pelo profeta Isaías, né, que ensina que na morte infamante do Cristo, a sagrada causa divina prosperaria para sempre. Né? Então, a fala de Estevão é um consolo para todos aqueles que estão ali ouvindo. Né? E aí, um último trechozinho já para entrar na pausa, né, do Estevão, ele diz, o Cristo é substância de nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. E era uma das coisas também que os israelitas, que o Saulo, que inicialmente eles não aceitavam, né, que aquela mensagem fosse propagada para todos os povos. E depois ele mesmo é quem vai levar essa mensagem para os outros povos, né, para os gentios. Mas de início eles não concordavam, né? Eles diziam o povo de Israel, a mensagem estava ali, eles se consideravam um povo que tinha recebido essa inspiração divina através de Moisés, e eles não concordavam muito em divulgar isso para outros povos, o que depois o próprio Saulo faz o caminho oposto, né, que é levar a boa nova para o... Então, quando ele fala isso, também gera uma certa repugnância lá do Saulo, né? E dito isso, o Estevão dá uma pausa, né? E a multidão fica ali esperando o que é que vai acontecer. E aí o Saulo, diante daquilo tudo, fica surpreso e começa a questionar o Estevão, né? Quando ele vai retomar a palavra,
né? Aí o Saulo deseja eliminar algumas distorções, olha só o que ele diz, né? E aí ele diz, piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas, como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível. Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? E aí o Estevão diz, ainda bem, né, que ele foi um carpinteiro, né? Ainda bem que o fato dele ter sido o carpinteiro, eles poderiam ter um abrigo, né? Ter o abrigo da paz, da esperança, movido pelos sentimentos e não pelo poder do cálculo, né? Ainda bem que ele foi simples, que ele foi um homem simples, que ele não estava preocupado com a riqueza, com o que era superficial, e sim o que estava de dentro, o que vinha de dentro. Então, rebater o Saulo ali, ele também fica desconcertado. Mas como pode, né? Ele não tinha, o Cristo não tinha nenhum título, nada disso. Pelo contrário, era bem simples. E foi essa simplicidade que levou ele a ser entendido como ele é hoje, a deixar realmente a mensagem dele. E Saulo ficou colérico, né? Acostumado a triunfar nas esferas mais cultas, e isso ele ficou possesso e queria a todo custo debater com o Estevão. E o Estevão, ele diz, olha, Jesus ensina que não é para a gente duelar, brigar. O que o Estevão quer dizer com isso? Olha, eu não estou aqui para convencer ninguém. Né? Você acredita se você quiser acreditar. Você não é obrigado. Eu estou aqui falando uma coisa que é verdade. E se isso for verdade, em outras linhas, o silêncio do Estevão queria dizer isso. E se isso é verdade, ela vai prevalecer. Se não for verdade, vai cair por terra. E também é um dos preceitos que a gente traz com o espiritismo, né? Se é verdade, se aquela mensagem que os espíritos estão dizendo que vai ali pipocar em vários cantos for verdadeira, ela vai vingar. Se não for, ela vai cair por terra. Então, por isso que a gente tem que analisar. Só que ele não queria entrar em debate, ele não queria convencer Saulo. Ele queria deixar que cada um tivesse o seu tempo e a seu próprio tempo fosse convencido, como de fato aconteceu com o Saulo, né? Então, ele tem isso, o Saulo fica cada vez mais instigando, o Estevão vai saindo, e ele percebe também o Saulo que ele não queria causar uma confusão, digamos assim, ali. Ele começa a olhar e ver que tem velhinhos com cajados, que tem as muletas, e que poderia gerar, se ele instigasse aquelas pessoas que estavam ali acompanhando ele, gerar um tumulto, e não era isso que ele queria. E aí, quando o Estevão vai saindo, vem uma senhora e diz que a filha é cega, né? Vixe, agora eu me perdi, não sei se a filha era cega ou era muda, né? Acho que a filha era muda. E nisso, o Estevão, através das bênçãos do Messias, acaba curando essa mocinha, essa criança. E aí é onde o Saulo diz, não, realmente ele é um feiticeiro, isso não pode acontecer, e acaba saindo de lá com duas certezas, né, de que precisava debater com o Estevão e que queria a todo custo dizer que ele era um impostor, que aquelas coisas não eram verídicas, que ele estava colocando esse Cristo acima de Moisés. E nisso ele sai de lá e vai falar com a Abigail, né? E o interessante é que a Abigail, sem saber quem era o Estevão, né, que é o irmão dela, o Gesiel, ela diz ainda, se o Gesiel tivesse aqui, ele iria te ajudar a defender a visão, né, do Antigo Testamento. É dentro daquele contexto que foi colocado para Abigail, ela não tinha outra coisa para falar. E o que eu achei também muito interessante nessa fala da Abigail é que, como a gente muitas vezes, por conta das circunstâncias, acaba indo com uma coisa que a gente não tem nem como pesar as consequências disso depois, né? E aí tem uma fala que o Saulo diz que eles iriam pagar de alguma forma
né? E ela diz que, deixa eu ver se eu encontro aqui. E ela diz que ela concorda, que é aquilo mesmo que tem que ser feito. Né? Aqui, ó, e o Saulo diz assim, aos primeiros importa esclarecer, ele diz que os outros, a contenda dele era com o Estevão, né? Aos primeiros importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, visto não se conhecerem os fins, quiçá criminosos e revolucionários. Não tenho como, aí Abigail diz, não tenho como desaprovar suas ilações, conclui a jovem condescendente. Então, ela concorda, né? Que o segundo deveria ser anulado, né? Só que a gente vai ver, o Michel vai falar, que esse anular vai desembocar. Eu creio que quando Saulo falou anular, ele queria afastar o Estevão, né? Não era matar, mas isso ganha uma proporção muito maior, né? Quando a gente vai ver no próximo capítulo, com a defesa do Estevão. E nisso ele queria a todo custo debater com o Estevão. E aí Gamaliel, né, na sua intervenção conciliatória, convida o Estevão para ir lá a um debate. E Estevão não aceitou. Ele não era obrigado a ir, ele não iria fazer isso. E a menos que tivesse uma acusação formal contra ele, ele não iria. E aí, por vaidade, aí Saulo fica. Ele quer a todo custo ganhar, né? A intenção dele era levar Estevão para o local dele agora e humilhar Estevão diante de todos ali, né? Fazer preponderar a vontade dele, o que ele conhece, os conhecimentos dele. E quando o Estevão não aceita, ele trama um plano e aí chama o Neemias, né, para acusar o Estevão de várias coisas e com isso conseguir levá-lo para ser julgado, né, para ser julgado lá pelo Sinédrio. E assim, né, ele arquitetou esse plano e coloca esse plano em prática. O Neemias fala tudo que Saulo pediu e mais algumas coisas, né, inventa mais algumas coisas a respeito de Estevão e começa a dar início a esse processo que seria o julgamento do Estevão, que o Michel vai falar um pouquinho mais para a gente, né? Então, ele vai aí fazer os comentários dele a respeito desse capítulo, que tem muita coisa, né? E depois já dá início ao nosso próximo capítulo, que é ante o Sinédrio. É com você, Michel. Vamos lá. Realmente, como o Gilmar falou, essa parte da pregação de Estevão, ela é fundamental que a gente leia e releia. E eu também não vou fazer comentário de tudo, não, mas algumas partes, algumas frases que ele falou me chamaram muita atenção, né, que devem ter irritado muito, mas muito mesmo, os doutores da lei, né? Então, algumas frases que ele fala. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, os judeus foram escravos no Egito, né? Mas olha o que ele fala, eles eram escravos em relação a quê? Em relação à letra, né? E aí isso deve ter irritado bastante. Outra frase. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Outra. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. E para finalizar, é uma frase que certamente deu vontade ali dos doutores da lei de apedrejar Estevão no momento. Quando ele fala, Moisés é o condutor, o Cristo o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Imagina falar isso para os doutores da lei, né? Porque estava lá o Saulo, o Sadoc e mais alguns outros, né? Não fala o nome dos outros. Esse Sadoc ele volta depois na história, né? Lá mais para frente. É importante a gente lembrar desse nome. Ao final da palestra, a gente vê como é que Saulo se comporta, o que ele acha de tudo. Ele verifica a diferença entre o evangelho e a lei, né? Ele analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Ele revolta-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Então, ele concorda que aquilo tudo é muito bonito, mas mesmo assim se revolta. Ao seu raciocínio impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés.
E ele fala que Cristo era um mistificador indigno de qualquer consideração. Por que isso? Porque, como diz no livro, que dizermos de um Messias, né, que empunhasse o cetro do mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Quando Estevão fala isso, o que a gente pode deduzir? Que seria o Messias igual aos homens, pensando apenas na vida material. Nós vemos do Evangelho de Jesus, das passagens, que ele muito pouco se preocupa com a vida material. Então, quando se esperava um Messias que viesse para livrar os judeus da época da escravidão dos romanos, um Messias que viesse com a espada na mão, e não vem, eles não aceitaram, porque eles estavam esperando um Messias ainda muito afeito ao materialismo. Jesus não era isso. Bom, e para finalizar, o que me chamou muita atenção também, para na minha vida mesmo, logo após, quando Estevão encerra a palestra, por que ele encerra? Talvez ele visse que não era o momento de polemizar, que não era necessário contendas teológicas. E nós? Como é que nós ficamos com nossas disputas religiosas até hoje, né? Dentro das famílias. Dentro de uma família, às vezes tem pessoas com religiões diferentes, né? E aí no almoço de final de semana, como é que funciona isso, né? Então, nós devemos esclarecer sempre, mas não ficar tentando convencer o outro. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua crença, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Mas vamos lá, para o próximo capítulo. Ante o Sinédrio. Ô, Michel, rapidinho, só uma frase também, que Claro. era para eu ter falado, esqueci que, para mim também, quando o Saulo ele fala, né, que o Sinédrio tem autoridade para desfazer todas as vossas condenáveis alucinações. E aí o Estevão diz, amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Isso para Saulo deve ter sido terrível ouvir, né? E aí, pode continuar, Michel, Sem obrigada. dúvida, obrigado, Gilmar. Sem dúvida. Muito importante essa frase mesmo, né? Vamos lá, ante o Sinédrio. Então, Estevão é chamado e vai ao Sinédrio. Então, no dia do embate, o Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes, de mistura com sacerdotes e mestres de Israel. Notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo. Lá estavam representantes de todas as sinagogas. Então, isso foi uma descrição que Emmanuel nos trouxe nesse livro. E aí nós vemos a importância e o tamanho do incômodo de Estevão na época. Em pouco tempo, olha como ele já estava incomodando. Vieram os maiorais, né, os mais importantes, para combater Estevão. E ele vai sozinho. Ele vai sozinho mesmo. Ele não aceita, né, que ninguém vá com ele. Saulo, no fundo, tinha a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Aí é uma ironia, né? Porque Estevão era judeu. Ele não estava contra as leis de Moisés, mas ele via que Jesus veio dar prosseguimento. É uma evolução. Nós devemos olhar a evolução desse ponto de vista. Então, Estevão conhecia bem as Escrituras. Ficou bem claro também isso. Então ele vai sozinho, porque ele não queria realmente que ninguém fosse comprometido. Aí Estevão, chegando no Sinédrio, né, nota a suntuosidade e riqueza do Sinédrio, contrastando com a simplicidade da Casa do Caminho. E mais, se a gente lembrar bem, naquela época, há 2000 anos atrás, qual era a porcentagem da população que era miserável? A gente pode colocar aí quase todo mundo. Então, mais de 90%, talvez 99% da população era miserável, era muito pobre. Então, ele mesmo era muito pobre, né? Ele se tornou muito pobre, né? Então, Estevão acha aquilo tudo muito estranho, aquela suntuosidade, aquela riqueza. Se tratava do primeiro processo, quando o Estevão chega, se tratava do primeiro processo em torno das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno.
depois da sua crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Então, Estevão seria o primeiro a sofrer as perseguições após Jesus. Então, é muito importante, né, a gente entender isso. Estevão, ao ver tanta riqueza e opulência, logo pensa. Então, ele vai meditando. Estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono. Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e sofrimentos do povo. Com essas unções, sentia que o mestre Nazaré se elevava muito mais, agora, aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Então ele estranha aquela riqueza, aquela opulência, ou seja, aquele materialismo, a necessidade do material. Devemos trazer isso para a nossa vida hoje. Saulo, então, inicia o interrogatório. E aí tem o interrogatório de Saulo com Estevão. Estevão é brilhante. A gente tem que entender uma coisa. O Saulo, ele estudava, ele tinha em torno de 30 anos. Há quantos anos ele estudava para ser doutor da lei? Décadas. Tinha pelo menos uns 20 anos de estudo. Ele estudava com um dos maiores, talvez o maior doutor da lei, que era Gamaliel. Então, ele estava, né, como diz, aos pés de Gamaliel, quer dizer, ele era pupilo de Gamaliel. Se fosse hoje, o Gamaliel seria orientador, né, de graduação, mestrado, doutorado de Paulo. E aí, quer dizer, Paulo, ele tinha muito conhecimento. E aí chega um maltrapilho, magro, né, sem estudo, e começa a rebater Saulo. Ele não aceitou. Né? Saulo não aceitou tamanha humilhação. Então começa o interrogatório, só para a gente entender, né, o que aconteceu. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. Olha o orgulho e a vaidade. Né? No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem, para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois, porventura, de família israelita? Então, Estevão confirma que ele é da tribo de Issacar. Saulo informa que, apesar de ser israelita, ele está obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias, e que pode ser punido caso seja julgado traidor da causa. E o que seria essa traição? Perseverar na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz, infamante pela autoridade deste tribunal. Então, aqui fica claro que a condenação de Jesus à cruz, ela era assim, a pior condenação, era para os piores mesmo. Então, bem claro que não era algo assim, olha, como a gente vê hoje, Cristo foi condenado na cruz. Não, era para os piores pessoas da época condenadas na cruz. E vemos também que foi pela autoridade deste tribunal, que foi o Sinédrio que condenou Jesus. Né? Então, Saulo continua no interrogatório. Por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? Olha o orgulho. Olha, eu sou muito bom, né? Eu fui lá. Então, se eu fui lá, você devia me respeitar, né? Mais ou menos assim, ele quis dizer. Estevão estava inspirado por uma força divina. Vemos aqui o quê? Né? Mediunidade. Estevão era médium. E depois o Gilmar pode me corrigir se ela achar o contrário, mas eu acredito que Estevão estava sendo médium diretamente de Cristo. Diretamente. Então, ele estava, né? Tava mal de assessoria, Gilmar? Estava bem, né? Estava bem de assessoria, né? Então, Estevão, inspirado por uma força divina, que, na minha opinião, era Cristo. Respeito a opinião de qualquer outro. O Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Qual a importância de sair falando por aí, né? Por que ficar essas discórdias? Qual a importância disso? Importância nenhuma.
Estevão já tinha percebido isso, né? Quem sabe a gente perceba também. Então, Saulo fala: sois acusados de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Então, o Gilmara, que é da área do direito, sabe bem, né? São 3 acusações, Gilmara. Vamos ver como ele se safa, né? De 3 acusações, bastante. Né? Estevão, então, na maior calma, né? Permito-me perguntar em que sentido. Aí ele fala: blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Então Estevão fala: mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o evangelho de Jesus o seu divino complemento. Então, só isso aqui já foi sinônimo, né, de blasfêmia. Né? Então, Saulo pergunta: sois então de parecer que o carpinteiro maior que o grande legislador? E vem a resposta: Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. É bem isso. Né? Moisés veio trazer a justiça, né? E Cristo veio trazer o amor e a verdade. Né? Ele fala: né? Vem trazer o amor e a verdade. Então, Saulo pergunta: mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser seu instrumento humilde nas suas mãos. Então, que resposta de Estevão? Então, continua o interrogatório. Né? Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Aqui que vem a parte que a gente tem que meditar bastante, né? Meditar bem. Estevão responde: compreendereis um dia que, para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Bom, primeiro que nós temos que entender que realmente, né, na segunda parte do livro, isso vai acontecer. Mas é de suma importância essa frase, pois ainda se acredita até hoje que o Deus é exclusivo de um povo ou de uma religião. É o Deus de tal religião. Nós já sabemos que quando nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar qual a nossa religião. Vai perguntar o que você fez e o que você sabia. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, temos que entender isso. Deus não é o Deus de Israel. E não é o Deus de uma religião. É de toda a humanidade. Encarnados e desencarnados aqui na Terra. Jesus veio para todos. Não veio para apenas um. Não podemos privatizar Jesus numa única parte. Jesus veio para todos. E antes de vir, ele mandou vários. Desde Zoroastro, Buda, Moisés, né, e tantos outros. Sócrates, Platão, Kardec. Então, vários foram enviados pelo Cristo. Então, ele enviou antes, depois ele veio e enviou depois. Então, continuando. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido, a vossa primeira condenação. Então, o que Estevão responde? E isso não me atemoriza. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. E como é a situação hoje? Vamos meditar. Nós já vimos, né, com a Gilmara aqui, no nosso estudo, já 2000 anos, 50 anos depois, que eles acreditavam mesmo, os romanos acreditavam, que os escravos eram diferentes. Assim, um escravo perdeu um filho. Não, mas você, Patrícia Romana, a sua dor é maior que a dor de um escravo que perdeu um filho. Isso foi escrito nos livros anteriores. Nós vimos isso. Quando ele fala isso, né, quando Estevão fala que Jesus veio para o planeta inteiro, para todos, certamente é uma blasfêmia, né? Blasfêmia.
para os doutores da lei na época. E será que ainda é hoje? Como é que seria hoje, né? Devemos meditar sobre isso. Mas meditar nós, né? Não os outros. Nós vamos meditar. Né? Estevão, então, diz: não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Lembrando que Jesus enviou Moisés. Hein? Então, a briga aqui entre Jesus e Moisés está só entre eles. Porque entre Jesus e Moisés não tem briga nenhuma. Não tem briga alguma. É a mesma coisa que fala: meu santo não bateu com o santo do outro. Seu santo bate com todos os santos. Quem não se dá bem é você ou outra pessoa. Né? Mas os mentores se dão bem entre eles sem nenhuma dúvida. Sem problema nenhum. Então, vamos continuando aqui. Saulo fala: é indispensável não esquecer que sois acusados de feiticeiro, que respondeis a semelhante arguição. Eu próprio vos vi curar uma jovem muda, como a Gilmara falou anteriormente, num dia de sábado, pior ainda, num dia de sábado ainda, e ignora a natureza dos sortilégios que utilizaste neste feito. Então, o que Estevão fala? Não fui eu quem praticou este ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Saulo, então, não quer nem saber, né? Julga feitiçaria. Estevão responde. Estevão vai usar agora a própria doutrina que eles conheciam, a própria lei, para se defender. Então é o que ele fala. O judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? E continua, né? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar de divina misericórdia. Vários desses fatos descritos na Bíblia são devido à mediunidade. A propósito, a Bíblia é um livro mediúnico. Se você ler a Bíblia, abrir a Bíblia, dificilmente vai achar alguma parte ali que não é mediúnica, ou que não fala de alguma coisa de mediunidade. Saulo, então, dá a parecer que acusado é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Então, Gilmar ele foi condenado, né? Nas três instâncias, né, Gilmar? Os três atos, né? Mas a autoridade competente pode lhe conceder um último recurso de defesa. Fico pensando se não era muito assim. Será que ele tinha recurso de defesa mesmo? Já foi condenado, né? Vamos lá. Estevão se sente confortado por acreditar que o mestre iria auxiliá-lo na exposição da doutrina de amor. Então, volto a dizer, pois eu queria ouvir a opinião da Gilmar. Estevão era médium do próprio Cristo, que ajudava a falar. Na defesa, algumas partes mais importantes. Ele faz a defesa, né? Então, eu trago apenas as partes mais importantes dessa defesa. É esse Pai, generoso e justo, que eleva minha rogativa em favor de minha compreensão fiel das verdades santas. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário, em que pregamos as maiores energias, mas sentimos, por intuição, que existe algo de mais elevado além dela. O Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Não obstante vossa repulsa, honra-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno. Fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Então, eles mal aceitavam a primeira lei, né? A lei de Moisés. Então, ele vai falar. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informações de meus pais. Atualmente, dá a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas.
O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Ele é bem semelhante ao que Jesus disse. Bem semelhante. As mesmas palavras do Cristo. Como se Cristo falasse por ele. É a mesma palavra. Os vendilhões do templo, né? Continua chamando os homens a se renovarem. Fala novamente dos fariseus hipócritas, sepulcros caiados. E como é hoje, né? Essas questões são importantes ainda hoje. Meditemos, mas novamente, não meditemos com o outro, não, é nós mesmos. Né? Será que isso serve para nós? Né? E ele continua falando, né? Mostrando grande conhecimento das Escrituras. O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. E vai falando sobre Jeremias, sobre Elias, sobre Ezequiel, né? Do sofrimento dos profetas. Né? E ele, no final, ele fala: onde guardais a fé? No conforto ocioso, no trabalho produtivo. Chamou todo mundo de preguiçoso, né? De ociosos. Na bolsa do mundo, ou no coração, que é o templo divino, ou seja, chamou a atenção do materialismo. Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante. Louva a Deus e reclama do irmão. Né? O irmão que você reclama, que fala mal, que é ruim, é filho do mesmo Deus. É isso que a gente tem que entender. Todos nós. Né? Pelo menos eu tento entender, né? O máximo possível. A Assembleia, então, queria sua morte. Depois disso tudo, não teve jeito. Né? A Assembleia quis a morte. Né? E aí, então, Estevão fala: vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Aí, então, Saulo explode de raiva e parte para cima de Estevão. Realmente parte, né? Dando-lhe socos. Sem recurso de ordem moral, ante a lógica do Evangelho, recorria à força, satisfazendo a índole voluntariosa. Quando falta o recurso, hoje em dia, dificilmente alguém sai na briga. Né? Ainda assim, o que seria essa falta de recursos hoje? É o grito, é a ameaça, punição física, ou então você sabe o que você está falando, essa ideia hierárquica, né, que nós vemos ocorrendo até hoje. Né? Quando falta lógica, sobra arbitrariedade. Né? Sobre Estevão, aqui vamos analisar um pouco o que acontece com Estevão. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Então, ele era um espírito bondoso, mas ainda assim não era um espírito puro. Ainda assim, ele se fica, né, indignado. Então, ele lembra de Jesus. Grande lição para nós. Quando formos caluniados, injustiçados, por mais difícil que seja, devemos lembrar de Jesus, que não tinha nenhum passado de injustiça, mas mesmo assim aguentou tudo o que fizeram a ele sem reclamar. E complementando, quando nós caluniarmos os outros, quando nós fizermos injustiça com os outros, lembremos de Jesus também, né? Saulo não podia, nós temos que entender, né? Muitas vezes fala assim, olha, quando o irmão te calunia, você tem que perdoar. Né? E quando você calunia? Parece que a gente só é caluniado, né? Só é injustiçado. Saulo não podia compreender a passividade com que o agredido recebera os bofetões de sua força. E veremos na frente como ele passa a compreender e passa a ver as mesmas situações. E tudo que eu estou falando aqui é para mim, né? Sempre. O primeiro que ouve sou eu. Saulo pergunta: não reages, covarde? Tua escola também é da indignidade? Aí que vem a palavra de Estevão.
a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Aí então Saulo aguenta, dá o veredito e pede que ele tem que ser apedrejado. E aí imediatamente, né, naquela raiva que ele estava, aquele ódio, e aí vem a palavra do orientador de Saulo, Gamaliel. Realmente, Gamaliel, toda vez que Gamaliel fizer algo neste livro, a gente tem que ouvir e compreender bem, e aceitar bem. Gamaliel, então interfere e pede que o réu seja recluso a calabouço, até que se esclareça sua responsabilidade perante a justiça. Saulo não gosta, mas sabe que Gamaliel tem autoridade e pede que os homens do caminho sejam investigados. Gamaliel fica naquela situação, bom, ao invés de apedrejamento imediato, pelo menos, quem sabe, né? Vou tentar, né? Então é isso, Gilmar. É um capítulo assim muito, muito bom, né? O que Estevão fala, na minha visão, novamente são as palavras do Cristo. Então eu li como se fosse Jesus falando também. E claro que devemos ler e reler, né? E meditar sobre isso. Com você, Gilmar. É isso, né? Ele, como diz no capítulo anterior, ele estava sendo visto e realmente ele era a continuação daquele trabalho. As pessoas da época estavam enxergando isso, né? Que você enxergou, que a gente enxergou nele, nos exemplos do Cristo. Ele estava continuando aquele trabalho que Jesus estava fazendo, literalmente, né? Tanto na fala quanto nos milagres, né? A forma dele, porque os discípulos que seguiram Jesus tiveram dificuldade de colocar em prática, de fazer milagres. E o Estevão não teve dificuldade nenhuma, né? Então, além da entrega, realmente ele estava sendo assessorado, acredito eu também, diretamente pelo Cristo, né? Como uma forma, aqui, pensando assim, o Cristo aqui é a continuação mesmo do meu trabalho, já que eu não estou mais lá de corpo, o Estevão pôde fazer esse trabalho inicial para ele, né, ali em ajudar os apóstolos, tanto que ele, apesar de não ter convivido fisicamente com Jesus, era como se ele tivesse de tão engajado com a causa que ele ficou, né? E aí, voltando para o capítulo, a gente vê várias coisas, isso como o Michel falou bem, foram pontos também que me chamaram muito a atenção, né? Essa questão da violência do Saulo para com Estevão. A primeira vez que eu li, eu fiquei revoltadíssima, caramba, a pessoa chega a esse ponto, né? E quantas vezes eu também já não cheguei a esse ponto, não ao ponto de brigar, mas de discutir. É justamente isso, quando a gente falta argumentos lógicos, né? Vem a agressão, vem a ofensa, a gente perde realmente o controle, a gente sai de si, mas falta a razão, né? É como se o instinto dominasse, como não tem a razão, o instinto domina, o instinto animal da gente, a brutalidade, sai para fora, né? Sai, sendo redundante, né? Sai. E a gente manifesta, pratica atos que se fosse analisar, que se pensasse direito, que se refletisse, não faria. Né? E eu acho que foi isso que o Gamaliel percebeu, que Saulo estava fora de si. Então, vamos dar um tempo. E mais além, eu acredito que o Gamaliel ele conseguiu ali ser tocado por as palavras de Estevão, por o que Jesus, pelo que a gente vai ver isso mais adiante, né? Por o que Estevão estava falando. Então, ele conseguiu ver lógica em tudo aquilo. Né? Então, poxa, por que vai condenar-se de imediato, tanto pelo impulso do Saulo, quanto pela própria fala do Estevão? Ele precisava de um tempo para refletir, para ver se aquilo mesmo iria se concretizar. Né? Apesar do Estevão já estar condenado ali ao apedrejamento. Mas a incoerência entre as atitudes do Sinédrio e a fala, a pregação, era gritante. Então, só eles que estavam ali mergulhados não conseguiam enxergar isso, né? Como eles apreciavam o materialismo em detrimento dos verdadeiros valores. E é como o Michel fala, que chamemos para nós a nossa reflexão. Né? Quantas vezes a gente também não deixa
né, os valores principais de lado em prol do materialismo, né? Quantas vezes a gente não deixa de seguir o preceito ou alguma doutrina, alguma religião, ou até mesmo buscar o nosso autoaprimoramento por estar cego para essas verdades, né? Por não conseguir enxergar essas verdades que estão muitas vezes em nossa frente, né? Muitas vezes somos chamados, como a gente já discutiu aqui em outros livros, nos outros livros, quantas vezes somos chamados praticamente diariamente para esse trabalho, para essa seara, para a seara do bem, para começar a praticar o que o Cristo ensinou, e a gente se nega. Por que que a gente se nega? Por que que a gente ainda está com os olhos fechados? Né? Será que não é por conta de estar aqui na matéria? Então, que a gente comece a refletir também sobre isso, como o Michel falou, eu também pratico isso, né? Tudo que leio, eu vejo logo, meu Deus, onde é que eu estou? Então, nessa questão do Saulo, a primeira vez que eu li, não porque, graças a Deus, a gente evolui, né? E o pensamento também evolui, a fase da vida já é outra, eu não pensei dessa forma, né? Mas hoje em dia eu percebo em que pontos eu já agi como Saulo, né? De faltar o argumento e eu ia ali, né? E muitas vezes, assim, a gente, hoje, até mesmo no meu trabalho, a gente vê a questão da educação, muitas vezes, dos nossos filhos em relação à palmada, essas questões, né? Porque é tão difícil educar filhos com argumentos, e aí muitas vezes, quando faltam os argumentos para que a gente possa explicar aos nossos filhos, aí vem muitas vezes o castigo físico, né? Que a gente sabe que hoje nem não pode isso, né? E não tem nem por quê ser aplicado isso. É uma criança que não entende, que quer entender, mas muitas vezes falta nós, como os pais, argumento, e aí a gente acaba perdendo a paciência, né? Que eles questionam, eles perguntam isso para a vida como um todo, em todas as situações da nossa vida. Como é que a gente reage toda vez que a gente é questionado e é ferido naquilo que a gente acredita? Como o Saulo foi, naquilo que, além do que a gente acredita, naquilo que a gente defende, né? Porque o Saulo estava defendendo o que ele acreditava, né? E ele foi ferido nisso, e foi uma fala totalmente desconcertante, que expressou a mais pura verdade e realidade que talvez ele não quisesse enxergar, que as pessoas que estavam em volta dele agiam daquela forma. Né? Isso feriu ele também. Talvez as pancadas que ele deu em Estevão não doeram tanto quanto a fala nele. Né? Então, serve também para a gente refletir. E aí, como já está chegando na nossa hora, Michel, quer fazer mais algum comentário, mais alguma coisa para a gente ir para a nossa prece Sim, final? você lembrou bem que o Gamaliel é tocado pelas palavras, né, de Estevão, e eu lembrei do livro anterior, Célia conversando com o Cnéio Lúcio, né? Imediatamente ele muda completamente. A partir dali, eu acho que foi a mesma situação, né? É. Então, é só isso, viu, Gilmar? Então, obrigado aí E vamos, vamos vamos, lá para a nossa vamos lá, né? prece, né? Encerrar. Agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, por mais essas reflexões, que possamos cada vez mais aprender com esses exemplos que nos foram trazidos por Emmanuel, pelo exemplo de vida de Saulo, de Estevão, de todos aqueles que fazem parte dessa história, dessas personagens, que possamos aprender cada vez mais, que nós já sabemos, já conseguimos nos identificar com eles, né, as nossas falhas, e diante também da evolução, do crescimento deles, que possamos ter a certeza de que também iremos conseguir nos reciclar, nos reformular, vencermos a nós mesmos e sermos pessoas melhores. Basta termos a vontade suficiente e empenhar essa vontade, nosso coração e nosso amor para essa causa. Então, agradeço, Senhor Jesus, imensamente mais uma oportunidade de aprendizado, de estudo, de reflexões, e que esses conhecimentos possam cada vez mais, na medida do possível, na medida da nossa evolução e do nosso entendimento, ser colocados em prática em nossa vida. O pouquinho que conseguirmos já é grande para a nossa evolução. Agradeço também a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos intuindo, nos auxiliando sempre. Peço também a Jesus que nos ajude a cada vez mais vencermos as nossas dificuldades. Ajude também a todos aqueles mais necessitados, que foram para esses que ele veio, principalmente aqui neste planeta, acolher e ajudar. Então, obrigada, Senhor Jesus, continua conosco hoje e sempre, e assim seja.
Tchau, Michel. Tchau, pessoal. E até a próxima, né? Só avisando.